As ações do Banco Inter já chegaram a dobrar nos últimos 45 dias, saindo de menos de R$ 8,00 para acima dos R$ 16,00. E é óbvio que depois de uma alta muito expressiva como essa, muitos investidores fiquem com aquela pulga atrás da orelha, se perguntando se a ação já subiu demais e agora é hora de diminuir a posição e esperar uma queda, ou se ainda tem espaço para essa ação subir ainda mais. E é justamente sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, então já te inscreve no canal e assiste o vídeo até o final. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa para vocês, porque minha voz está um pouco fraca, estou saindo de uma gripe muito forte, mas vamos tocar porque vai dar certo mesmo assim. Vamos entender por que o Banco Inter subiu tanto e a partir daí nós vamos buscar o entendimento para saber se a ação ainda tem espaço para subir ainda mais nos próximos meses. O primeiro ponto que trouxe essa alta para as ações do Banco Inter foi a melhora no ambiente macroeconômico. Nós tivemos uma grande descompressão de risco aqui no Brasil, o que fez com que as ações e principalmente as small caps tivessem uma ótima valorização nesses últimos 45 dias. Essa melhora na percepção de risco se deve a alguns fatores, principalmente pela melhora do cenário fiscal, do cenário das contas públicas aqui no Brasil. A aprovação do novo arcabouço fiscal trouxe mais estabilidade para essa questão, acabando completamente com o risco de cauda, que seria o risco de um descontrole inflacionário e o descontrole da relação dívida-PIB do Brasil. Além dessa descompressão de risco, nós também tivemos números de inflação que vieram melhores do que o mercado esperava, e isso também é muito positivo para o mercado. Essa melhora na percepção de risco e esses números de inflação melhores do que esperado fizeram a curva de juros aqui no Brasil fechar com muita força. E quando a curva de juros fecha, a gente vê as ações performando muito bem, principalmente aquelas ações mais sensíveis aos juros, e aqui eu coloco as small caps nesse balaio. O Banco Inter, por ser uma small cap, se beneficiou muito desse fechamento na curva de juros. Porém, quando nós olhamos o Small 11, que é o índice de small caps, a gente consegue ver que ele teve uma performance muito boa nesses últimos 45 dias, mas uma performance bem abaixo do que foi a performance das ações do Banco Inter. Enquanto o Banco Inter chegou a dobrar nos últimos 45 dias, o Small 11 subiu por volta de 25%. E essa performance das ações do Banco Inter bem acima do índice de small caps se explicam por alguns fatores, na minha opinião. O primeiro fator é o valuation. O Banco Inter estava num valuation extremamente descontado. Era algo que realmente é muito difícil de se encontrar. Durante muito tempo, o Banco Inter ficou negociando a metade do seu valor patrimonial. Ou seja, se o Banco Inter fechasse o capital, fechasse a empresa, ele valeria o dobro do que estava valendo em bolsa. Além do valuation, eu acredito que a baixa liquidez e a posição técnica favorável também contribuíram para essa estilingada das ações do Banco Inter. Quando a gente fala de liquidez, o Banco Inter negocia valores muito pequenos diariamente, principalmente após a migração para a Nasdaq. E com essa liquidez tão reduzida, fica muito complicado para que, por exemplo, um fundo de investimento monte posição nas ações do Banco Inter. Isso faz com que muita gente fique fora do papel, o que acaba criando uma posição técnica favorável, ou seja, ninguém tinha ações do Banco Inter, ou pouquíssimas pessoas tinham ações do Banco Inter. Então, à medida que as pessoas e os fundos começaram a comprar e começou a entrar fluxo para o papel, a gente viu essa subida de mais de 100%. Então nós tínhamos um valuation muito atrativo, uma liquidez bastante reduzida e uma posição técnica bastante favorável. Porém, faltava ainda um trigger, algo que fizesse as pessoas olharem para o papel e comprarem as ações do Banco Inter. E esse trigger, na minha opinião, veio no dia 8 de maio, que foi quando o Banco Inter apresentou o seu balanço referente ao primeiro trimestre desse ano. Nesse balanço, o Banco Inter apresentou números muito bons e inclusive melhores do que o mercado esperava. O banco segue com seu crescimento acelerado tanto na operação aqui no Brasil quanto na operação internacional. O banco segue conseguindo cada vez mais aumentar o seu cross-selling, ou seja, vender 2 ou mais produtos para o mesmo cliente, o que aumenta muito a sua rentabilidade. Mas o que mais chamou a atenção do mercado em geral foi o ROI e o lucro apresentado pelo Banco Inter. O Banco Inter apresentou um ROI anualizado de 1,4%, o que gerou um lucro na casa de 24 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023. Obviamente que esses números ainda são bastante tímidos, principalmente quando a gente fala de ROI, mas o Banco Inter vinha há muito tempo apresentando um ROI próximo a zero e em muitas oportunidades até mesmo um ROI negativo. Então o banco começar agora a mostrar uma melhora nesse ROI é um indicativo muito importante do que pode vir daqui para frente para o Banco Inter.
Mesmo porque, muito recentemente, no seu Investor Day, o Banco Inter divulgou um plano para os próximos 5 anos do banco. Nesse plano, o Banco Inter pretende alcançar 60 milhões de clientes, um índice de eficiência de 30% e um ROI também de 30%. Caso o Banco Inter realmente consiga atingir um ROI de 30%, isso levaria o banco a um lucro anual na casa dos 5 bilhões de reais. Inclusive, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico detalhadamente sobre esse plano do Banco Inter para os próximos 5 anos. E na minha opinião, se o Banco Inter conseguir chegar próximo desses 30% de ROI, que seja ali 20%, 18% de ROI, o banco ainda tem muito espaço para subir, porque isso vai levar a lucratividade do Banco Inter a um patamar completamente diferente. Então, quem acredita na execução desse plano por parte do Banco Inter não deveria vender as suas ações agora, achando que a ação já subiu demais, porque caso o banco consiga realmente ter sucesso nesse plano, as ações ainda podem dobrar, se multiplicar mais algumas vezes. Além disso, se nós formos analisar de fato se as ações do Banco Inter ficaram caras depois dessa alta de 100%, a gente vai ver que não é bem assim. Como eu falei, o Banco Inter ficou há muito tempo negociando a cerca de 0,5 vezes valor patrimonial, ou seja, metade do seu valor patrimonial. Agora, depois dessa alta de mais de 100%, o Banco Inter negocia a 0,9 vezes valor patrimonial. Ou seja, mesmo tendo subido isso tudo, o Banco Inter ainda está negociando abaixo do seu valor patrimonial. E eu não preciso nem dizer para vocês que geralmente comprar empresas abaixo do seu valor patrimonial é um ótimo negócio. E quando a gente compara essa precificação do Banco Inter com a precificação do Nubank, que é o seu principal concorrente, a gente vê que essa discrepância é ainda maior. Enquanto o Banco Inter negocia abaixo de 1 vez valor patrimonial, o Nubank negocia acima de 7 vezes valor patrimonial. Tudo bem que os últimos resultados apresentados pelo Nubank foram muito melhores do que os resultados apresentados pelo Banco Inter. O Nubank apresentou um ROI anualizado no seu último balanço na casa de 11%, enquanto o Banco Inter apresentou um ROI anualizado na casa de 1,4%. Ou seja, tem uma diferença muito grande. Me parece que o Nubank está mais adiantado na monetização da sua base de clientes em relação ao Inter. Tudo bem, eu não acredito que hoje o Banco Inter tenha que negociar a múltiplos similares aos múltiplos do Nubank. Até mesmo porque hoje o Nubank já está entregando números de lucro e de ROI muito satisfatórios, enquanto o Inter está começando a mostrar uma melhora nesses indicadores. Porém, eu acho essa discrepância extremamente grande. Então, se o Nubank negocia a mais de 7 vezes o valor patrimonial, eu não acho nenhum absurdo o Banco Inter negociar 2 vezes e meia, 3 vezes o valor patrimonial. Principalmente se os próximos resultados do Banco Inter continuarem mostrando uma melhora de lucro e de ROI. Então, olhando por esse prisma, se a gente olha no comparativo com o Nubank, o Banco Inter ainda está bastante barato. Quando a gente olha somente o preço pelo valor patrimonial, o Banco Inter ainda está muito barato. E quando a gente pensa no plano do banco, no plano estratégico para os próximos anos, a gente vê que é um plano bastante ousado. E se o banco realmente conseguir entregar esse plano ou uma boa parte dele, eu acredito que as ações do Banco Inter ainda têm muito para subir e podem se multiplicar mais algumas vezes. Obviamente que para a ação manter essa performance boa e conseguir se multiplicar mais algumas vezes, vai depender da capacidade de execução e de entrega do banco. E além disso, é claro que se nós tivermos um cenário macro mais favorável, com uma melhora no ambiente macroeconômico, com o Selic caindo, com fluxo entrando para as small caps, isso também vai ser um baita vento a favor do Banco Inter e de todas as small caps no geral. Então, se mantendo esse cenário macro favorável, é muito importante acompanhar os próximos balanços do banco para a gente ver se essa melhora de ROI e de lucro se mantém para os próximos trimestres. Mas agora não esquece, me manda aqui nos comentários o que tu acha sobre as ações do Banco Inter. Hora de comprar, hora de vender, hora de ficar de fora, enfim, me manda aqui a tua opinião. E aqui do meu lado agora tá aparecendo o vídeo onde eu explico exatamente qual é o plano do Banco Inter para os próximos 5 anos. Então clica aqui que eu tenho certeza que vai ser muito útil para ti.